Queridos casais do ECC da nossa Diocese de Jaboticabal, graça e paz a todos. Eu sou o Padre Bruno César Siqueira, nomeado diretor espiritual para vocês nesses próximos anos. É uma alegria poder caminhar com vocês e me coloco à disposição. Desejo que todos esses encontros, como verdadeiros serviços de evangelização, possam edificar as famílias, edificar as comunidades paroquiais e transformar as realidades concretas das nossas sociedades e das nossas cidades. Caminhemos juntos e ainda em tempos difíceis, na tentativa de vencer a pandemia, quero partilhar com vocês uma breve reflexão. Essa reflexão quer ser um caminho para pedirmos ao Espírito Santo de Deus a renovação necessária para continuarmos a avançar, para continuarmos a evangelizar e olharmos para frente, olharmos para o futuro. Partilho com vocês 4 palavras. A primeira delas, é preciso redescobrir a fé. O livro do Apocalipse, no capítulo 2, versículo 4, o apóstolo diz assim à igreja de Éfeso: devo reprovar-te, contudo, por terdes abandonado o teu primeiro amor. Quantas famílias, casais, quantas pessoas que tiveram a sua fé abalada diante deste tempo difícil da pandemia, diante das perdas, das inseguranças, das consequências da pandemia socioeconômicas, financeiras. Quantas famílias e quantas pessoas nós perdemos. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a partir do dom dado do Espírito Santo a cada um de nós, diante do serviço que nós somos chamados, é preciso redescobrir a beleza, o sabor da fé. É preciso voltar ao primeiro amor. Muito nós fizemos até aqui, antes da pandemia e durante a pandemia, mas esse é o momento para você e para mim, para recarregarmos as baterias da evangelização e da nossa fé, redescobrir a Jesus Cristo, redescobrir a Nosso Senhor. A segunda palavra é reencontrar. Na primeira carta de São Paulo a Timóteo, no capítulo 2, versículos 5 a 6, São Paulo diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, um homem, Cristo Jesus, que se deu em resgate por todos. É preciso nos reencontrarmos com Jesus Cristo, a fonte, a essência, a centralidade da nossa fé. Tudo que somos, tudo que realizamos, tem nele a pedra angular. Ele é a nossa rocha firme. Nos reencontremos com o Senhor na oração pessoal. Nos reencontremos com o Senhor na Eucaristia, na centralidade da missa dominical. Nos reencontremos com o Senhor entre nós, vivendo este serviço à comunidade e às famílias. Terceira palavra, é preciso neste tempo reformar. Lemos na carta aos Hebreus, capítulo 8, versículo 13. Ao falar de nova aliança, tornou velha a primeira. Ora, o que se torna antigo e envelhece está prestes a desaparecer. É preciso, meus irmãos e irmãs, reformar a mentalidade, reformar as estruturas, reformar o jeito que nós convivemos, reformar aquelas realidades que já não têm mais sentido de ser. A missão é a mesma, a fé é a mesma, mas precisa de uma reforma que vem do Espírito para ajustarmos as realidades e avançarmos. É preciso deixarmos aquelas estruturas que mais nos fazem pesar e cair em frustração para trás, e através do Espírito Santo dar nova realidade. A fé é a mesma, a missão é a mesma, o serviço é o mesmo, mas reformados. E a última palavra, é preciso
reconduzir. Na primeira carta de São Pedro, capítulo 5, de versículos 2 a 3, lemos assim: apacentai o rebanho de Deus que vos foi confiado, cuidai dele, não por coação, mas de livre vontade, nem por torpe ganância, mas por devoção, não como senhores, mas como modelos do rebanho. Queridos, no Senhor Jesus Cristo, pastor eterno, único e eterno pastor, nós somos chamados a reconduzir no pastoreio as famílias da diocese, as famílias da nossa paróquia. É preciso apacentar, diante de um tempo difícil, reconduzir o caminho que é Cristo e que nos leva a Cristo. Redescobrir, reencontrar, reformar, reconduzir. Que essa meditação possa nos ajudar na retomada ardorosa da nossa evangelização. Deus abençoe a todos.